você pessoa. É, também não estou acreditando. Tá linda. Olá, muito prazer. Eu te agradeço, Casinha. A gente envelhece, meu Deus. Eu não acredito. Por favor, aí que aquele alpendre, a gente transformou tudo. Ótimo, né? Meu Deus, que beleza. Que beleza. Mas quantas vezes você sentou aqui neste banco, né? Exatamente. Nossa Senhora. Meu Deus. Mas ficou lindo mesmo. Uma bela exposição. As várias fases da vida. Exato. Começou quando eu chegada aqui, ó. Uns dias depois que ele saiu de Leopoldo, ele tirou essa. Fantástico. Meu Deus. Esta é a foto clássica e esta é que eu mais gosto. Ele rindo feliz, né? Transmite uma alegria estranha. Nossa. E o fotógrafo captou muito bem. Esse aqui foi o último culto, dia 29. Aí dia 30 ele faleceu. Mas é inacreditável, né? Não passa tão 92 anos e ele... E 10 anos já se passaram. Vai para 11. É impressionante. Aquela do beijo era imortal. E essa da prece. 78 títulos que a gente conseguiu que escreveram sobre ele. 78, 426. Impressionante. Aqui, é recorde mundial. Aqui, ó, tem, ó. Vendo? Esse aqui tem todos os livros. Muito bom. E quantos exemplares, mais ou menos, ele Não tem. Mais de 30 milhões. Já. Isso eu vi que já ultrapassaram. Aqui tem todos que escreveram também. Fantástico. Deixa ele entrar primeiro. Olha, A gente conservou do jeito do que dia. Engraçado. Lá no Castelo de Verdun tem exatamente assim que Pestalozzi deixou para o menino Allan Mas Kardec. eu vou te mostrar o bilhete, assim, as palavras dele pedindo para mim fazer uma casa de memórias. Que coisa extraordinária. Ali do lado de lá tem. Fantástico. Impressionante. As músicas. Ele adorava. Você quer explicar para o Divaldo por que essas imagens? Essa aqui foi uma mãe que, antes de falecer, pediu para a filha que ela gostava tanto do texto que só dava para o Chico. Depois do falecimento, aí ele colocou aqui. Mas é lógico, né? É um presente de alta estima. Essa aqui foi a dona Luísa que deu para ele. Fantástico. Esse sapatão, Edivaldo, a gente que ajudava, né, trazer. Aí eu entreguei no sábado, na véspera. Ele estava com um que fazia 60 dias que a gente tinha entregado. Aí ele falou assim, eu vou calçar esse aí, dona, porque é melhor. Eu falei, o senhor não viu? Eu falei, não, mas é melhor. Ele usou 24 horas. E deixou a marca, né? Deixou a marca. Deixou toda a energia. Muitas vezes eles perguntam de volta, por que esse cofre? O que o Chico tinha de tão precioso? Aqui tampou, aí eu pus ali, ó. Muito bem. Fantástico. Mais tesouro do que qualquer tesouro. Exatamente. Os originais. Que coisa extraordinária. Mas o recantozinho, né? É tão emocionante. Olha, emocionante. Mas que lindo. Está feito com ternura. A gente deixou assim, do jeito, né? Não é um museu, não. É um memorial de ternura, né? É o filho homenageando o pai. Olha, foi porque ele sentia frio. É fantástico.
Ele tinha cuidado com tudo, né? É de Porque o banheiro tinha estragado. É de não aceitar essa preocupação. É um ser especial. Especial. Tudo dele era sui generis, só ele sabia. E aqui o lugarzinho dele, né? Lá, perto do Dr. Eurípides, lá. Interessante a trova. Cornélio Pires, né? Grande amigo. As trovas do Cornélio. Que coisa impressionante. E a letra embaixo. A letra do Chico é aqui. Fantasia demais. Nossa Senhora. Fecha um pouquinho. É isso. Milhões de mensagens. Milhões. Né? Os mensageiros distribuíram milhões. Milhões. Eles foram os que mais distribuíram, né? O Miguel teve o Gonçalves, depois o Miguel continuou. Que coisa impressionante. No mundo inteiro a gente encontra. É impressionante. Nos Estados Unidos, né? E sempre a gente vai lá no centro. Toda a Europa. Impressionante. E a vida continua, né? Sem dúvida. Mas só que ele não se afastou do psiquismo da casa. Né? Todo mundo casa fala que consegue sente que está. como se estivesse fisicamente. É impressionante. A homenagem mais significativa do país. Exatamente. Mas fantástico. Mas é como eu tenho que passar horas olhando cada foto, cada recordação. Meu Deus. Você também está pegando, Carol? Ah, que beleza aquele quadro do Alexandre Herrmann, que foi a única bordadeira do mundo. Do mundo que é. E o Chico Ele revelou gostava demais que desse. ela era a esposa de Rembrandt. Só isso, conversa, por favor. Que coisa fantástica. É realmente fascinante. É como estar encontrando o Chico. Aqui são os livros dele, que a gente... Bom, são todos os livros que ele gostava, que ele... Mas o que a falta gente muito, nota né? é o carinho, porque tudo está colocado, né? Isso. É uma obra de Eurípides amor. gosta realmente, não tem inclusive nada de tentaram até técnico. tombar, mas a gente Mas não ele é destruído. tenta. Exatamente. Porque vai cair nas mãos de pessoas. Né? Aí cataloga tudo e em breve não tem nada. Não Então tem, aqui é uma obra de exatamente. amor. Tem que ter Essa um avenida aí é em vínculo. Campinas, né, Eurípides? É a avenida lá em Campinas. Ai, que beleza. Mas é realmente. Aí por esse lado aqui, ó. Os artistas, o pessoal que vinham. Fantástico. Aqui é mais especializado. É, Olha com Vanucci. Olha, é como Esse é o pai do Eurípides, o pai biológico. eu conheci Dona Carmen, pai já não. faleceu, eu estava com 4 ou 5 anos, 55. Parecem os traços. Que beleza. Essa tá ótima. É. Tá ótimo. Tá bem o jeitinho dele. É profundamente. Roberto Carlos. Ele veio muitas vezes, a Anice, que era mais amiga ainda do Chico. É verdade. E foi a mulher que mais ele amou. Exatamente. Olha o balde, esta foto é de uma importância impressionante, né? Porque 2 gigantes, só que o balde se dobrou sobre ele. No dia em que ele recebe a mensagem de São Francisco para o balde, e o balde recebe de sua voz, a grandeza da mensagem do Chico é impressionante. Foi um encontro inolvidável.
Olha como ele tão engraçadinho. É sempre assim que eu me lembro dele. 17 de agosto de 51. É. Na Fazenda Modelo. Foi matado. Livros que falam mal de Chico Xavier. Mas o mais, Mas é claro. mas o mais curioso disso aqui é que isso gerou uma briga, Divaldo, que quando a Mônica Bonfioli recebeu mensagem dos Mamonas Assassinos, ela veio com a equipe dela aqui. Aí entrou o Chico em 93 a 97, não foi no Centro de Saúde. Ela pôs um papel e falou, Chico, vai escrevendo. Você imagina o povo, eu lá no portão, disse a dona, o Chico está te chamando. Aí ela queria que o Chico escrevesse que após a morte dele, ela seria a sucessora. E o Chico falava, ninguém sucede ninguém. Quando morre uma planta, tem que jogar semente. E eles não queriam. Então ele escreveu um livro sobre isso. Mas uma ideia fantástica essa. Realmente fantástica. Allan Kardec fez isso, né? Claro. Uma quantidade de livros. E todos os grandes gênios deixaram as críticas para ver a mentira. Porque se compara e se percebe perfeitamente. Realmente. Fantástico. Olha, uma ideia genial. Genial. Genial mesmo. Cisquinho Xavier. Tudo invocando. É aquela senhora que escreveu aquele livro, né? Com esse... Mas que delicado. Muito delicado. Ah, essas pinturas do Jô. Do Jô. Da Isso, materialização. essas são as Dona pinturas. Alvina. É, as pinturas do Jô. Exatamente. Emmanuel, quando ele aparece. Você vê que artista era o Jô. Como ele retratou. Tudo, olha. Que beleza. São várias. As luzes. As luzes. Olha, impressionante. Que bela homenagem. Foi a mensagem do Eurípides Barçanufo em 2008, de Kardec. Em 1908. É, porque Barçanufo foi fantástico. Um pouco antes do Chico chegar. Né? Exatamente, 1908. Isso é muito significativo. Daí foi a Egorina que me deu. Daí para diante é um grande silêncio. É, um grande silêncio. Raul, olha aí os dois velhinhos. E esse aqui? É o velhinho fantasiado. Olha o jogo. Mas que beleza este. Mas é impressionante. Tem que vir para ver. Porque nenhuma descrição corresponde. Não dá, né? Não dá, não. Tem que vir para ver, para sentir. Porque é especial. E a gente vê as personalidades que desfilaram por aqui. E ele continuou no mesmo lugar. É verdade. Eu me lembro de Collor quando veio, né? E ele, tranquilinho. O grande não exaltava, nem o humilde humilhava, pelo contrário. Meu filho, muito a isso. As mãos, né? Foi assim que ele desencarnou, conversando com a gente, fez uma prece e parou. E ele dizer, você veja a mediunidade. Ele profetizou que só desencarnaria no dia que os brasileiros tivessem filhos. Ele já sabia que ia ganhar o campeonato. Mas... E ele contava sobre as moratórias, né? Também. Eu ainda me lembro uma que ele contou que quando ele teve um infarto, era como se tivesse alguém no 10º andar olhando para baixo. E então aquela pessoa caiu, o povo, oh meu Deus, compaixão. Aí o Pratibanda recebeu, foi a moratória que ele teve. Que coisa. Mas quantos documentos. Esse resgate foi muito mais belas coisas, esse resgate histórico é de um valor, porque a gente ouve as várias vozes, a entonação, cada espírito, né? A perfeição da psicofonia. Aqui, Divaldo, era o quarto do Léo, que era um gato. Que a Sheila frutificava as árvores aqui. De vez em quando a gente faz a prece aqui, mas a energia cresce. Lógico, né? Isso aqui, o dia que ele me pediu, você vê, não foi da minha cabeça, tá vendo? Ele me pediu para fazer, não foi, não nasceu da minha cabeça.
presciência de dia do futuro. É verdade. Porque isso é o futuro. Como é que nós poderíamos saber se não tivesse essa documentação? Porque Em breve desaparecia, adulteravam, contavam coisas que não aconteceram. Exatamente. Pois está de parabéns, meu filho. Infelizmente, a gente vê esse negócio do Papa. O Chico falava, Evaldo, que um dia as guerras religiosas iam acontecendo, mas infelizmente iam acabar as guerras de católico, evangélico, eram dentro das próprias casas. Era evangélico, espírito, e católico, católico. Hoje a gente está assistindo toda hora. Infelizmente, tomara que nunca tivesse. É verdade, mas está acontecendo. Está acontecendo, é verdade. Tudo quanto ele previu está acontecendo. É só fazer a ponte para provar. É verdade. É só observar bem o que ele falou, o que ele disse, para se constatar. É uma figura incomparável. Estamos aqui, nesse dia histórico, com a importância de fazer-se uma palestra em Uberaba, a terra que nosso Chico Xavier adotou para dar continuidade no seu trabalho. Para mim, particularmente, constitui uma bênção que eu confesso reconhecer não a merecer. Porquanto o santuário de Chico Xavier faz-nos lembrar dos templos antigos, nos quais a divindade, através dos deuses, comunicava-se com as criaturas humanas. Em Uberaba, tudo evoca a presença deste homem inolvidável. Eu me recordo que no dia 22 de março de 1862, Ernesto Renan foi convidado para proferir uma conferência no Collège de France. Mas a grande surpresa foi quando ele, depois de saudar os convidados, disse: Jesus é um homem incomparável. Ele, que era agnóstico, oferecer um conceito desse a respeito de Jesus causou um grande impacto, mesmo porque na frase estava embutida uma crítica ao mistério da Santíssima Trindade. Parafraseando Ernesto Renan, eu gostaria de informar que Chico Xavier é uma pessoa inolvidável. Se Jesus é este ser superior, ele é o verdadeiro êmulo, no século XX, do Mestre Nazareno. A grandeza do ser que passou pela terra na indumentária de Francisco Cândido Xavier evoca-nos alguém que no século XIII restabeleceu a doçura do Mestre Nazareno, Francisco de Assis. Enquanto aquele servidor sublime, a reencarnação de João Evangelista, trazia Jesus descrucificado, o médium, o apóstolo Chico Xavier, trazia um Jesus jovial, que enxugava todas as lágrimas, os suores, e cuja trajetória foi feita de testemunhos indescritíveis, de lágrimas, mas também de sorrisos. Amando a existência que se prolongou por 92 anos, ele todo é o exemplo do que o Evangelho pode fazer no mundo. Voltar a Uberaba e pronunciar uma palestra no santuário que ele construiu com seus queridos amigos de ontem, particularmente com Eurípides, a quem adotou pelo coração filho que já era, para mim, é uma bênção de inapreciável valor. Eurípides, estamos aqui com Divaldo, que com o Chico foram os maiores divulgadores da doutrina espírita do século XX, e rodeado de amigos. Fala alguma coisa sobre essa importância de estarmos aqui hoje. Divaldo, é um prazer recebê-lo, porque Chico dizia que a Casa de Memórias serviria ainda para unir corações, que a doutrina a qual ele veio servir a pedido de Jesus não
para pedido dos bons espíritos, foi de Jesus Cristo. Era traço de união para todos. E que ele esperava que o nosso Divaldo não precisava nunca nem ter escrito, que ele era um pássaro que cantava por todo mundo. E que esse pássaro cantante continuaria a obra de Jesus, tal qual ele tentou manter enquanto aqui estava. Então, eu penso que a vanguarda e as lideranças espíritas, não somente de Pedro Leopoldo, Uberaba, Salvador, deveria estender a todo o Brasil, aonde vemos nossos religiosos em grandes conflitos, mas que a doutrina de Jesus, a qual Chico e o nosso Divaldo têm tentado levar à frente as palavras de Cristo, possam ser sempre de união de todos. Queridos amigos, na gratidão de sempre, a todos aqueles que nos assistem no Grupo Espírita da Prece e aqui no Memorial de Chico Xavier, como o Divaldo disse, que é um memorial de ternura. Isso foi muito importante para os meus ouvidos, porque no coração da Donda que Chico dizia, Donda, vamos ficar com Cristo para não ficar na onda. Então é o que nós estamos querendo lidar com Eurípides, levando ao Brasil inteiro essa sinceridade desse coração que Chico escolheu como filho. Então as emoções às vezes atrapalham a gente, mas aqui nessa hora nós registramos para o nosso coração que o servir é importante para nós, mas muito mais lá fora aquele que precisa muito mais de nós. Então Chico sempre dizia para nós que sair da linha é entrar na lenha. Então que sejamos então mais sinceros com o nosso coração, mas na expressão do próximo, como diz todos nós aqui, espíritas e os não espíritas que buscavam o Chico. Então precisa ter em nós a sinceridade que o Chico usou, em nome de Deus. Eu queria entregar para o senhor Divaldo o filme A Vida Continua, DVD, para ele levar para a mansão do caminho. Com prazer. Já dei para o do Eurípides. Muito obrigado. Boa tarde. Tá vendo, né? Bem, meus irmãos, com a nossa alegria renovada, cada noite de sexta-feira que nós chegamos aqui no Vivência Xavier, que é as nossas simples reuniões de todas as sextas-feiras, que o nosso coração engrandece recebendo vibrações de companheiros, que aqui traz para nós ideais mais sinceros, trazendo também a alma de Chico Xavier que encontra no coração de todos. E nós temos a responsabilidade de caminhar juntos nessa unificação. E hoje, com a presença do nosso Divaldo, nós convidamos a nossa Célia para fazer a prece, porque Pedro Leopoldo e Uberaba são irmãs, que deu o testemunho que Chico Xavier existiu, porque o Brasil não sonhou. Ele está entre nós ainda. Senhor Jesus, aprendemos com Santo Agostinho
que quando nos elevamos em oração, Deus se inclina em misericórdia. E é a esta misericórdia divina que recorremos neste momento para que a emoção não fuja do nosso controle. Enquanto nossa voz se eleva, nos quedamos espiritualmente ajoelhados aos pés de Jesus, a quem pedimos permissão para endereçar a nossa prece. Convidamos a todos para orarmos juntos, irmanando corações e mentes. Permita, Divino Mestre, que possamos buscar tuas palavras de vida eterna que tanto tem alimentado nossas almas. Queremos te falar, Jesus, da nossa alegria pelas oportunidades sempre renovadas do aprendizado em seu nome. Impossível não lembrarmos com imensa gratidão e carinho do querido Chico, a quem buscamos ainda a presença neste abençoado templo de oração e trabalho. É com imensa alegria que revemos os amigos e irmãos tão queridos aqui de Uberaba, para os quais, Senhor Jesus, rogamos as suas bênçãos, para que eles possam fortalecer e continuar com tanto amor e dedicação a dar prosseguimento às tarefas que lhes competem. Que a Neuza, o querido Eurípides e todos os irmãos desta casa possam continuar valorosos nos passos daquele que tanto exemplo nos legou. Ao oceano, que com sua generosidade nos reúne aqui, pedimos também por ele, Senhor, as suas bênçãos. Finalmente, dirigimos nossas humildes rogativas aos amigos espirituais que acompanham o palestrante da noite. Que nossa Mãe Santíssima possa envolvê-los com teu amor. Que a palavra iluminada do querido professor Divaldo, que hoje nos brinda com a sua presença, possa produzir neste ambiente de luz os fluidos benfazejos que certamente alcançarão a todos nós, os necessitados de esperança e de força no trabalho, na construção do reino de Deus no coração de cada um de nós. Que assim seja, para sempre que assim seja. Prezados irmãos, é uma alegria muito grande vermos o Grupo Espírita da Prece tentar continuar aquilo que o seu fundador mais fez na vida, de Pedro Leopoldo Uberaba. Chico Xavier uniu esta religião, a doutrina espírita de Jesus, a quem ele veio servir, tentando pôr paz, harmonia no coração de todos, mas não somente no meio dos espíritas. Ele também uniu todas as religiões do Brasil e do mundo. E o nosso Divaldo, que tem saído pelo Brasil e pelo mundo com o mesmo propósito de levar a palavra de Jesus, Chico Xavier sempre o denominou do canto ou do pássaro que fala cantando para todos. Então, depois da leitura da nossa irmã Isabel, pediríamos ao nosso Divaldo para nos brindar na noite de hoje. Consegues ir? Vinde a mim, Jesus, Mateus, capítulo 11, versículo 18. O crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir, ouvinte a mim do Senhor, quão difícil é ir para Ele. Aqui, as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida.
mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis e à sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o "vinde a mim". Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir, Emmanuel? Querido irmão Eurípides, Higino dos Reis, muito digno presidente da Casa Espírita da Prece, Chico Xavier, senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caros amigos que nos acompanham através da Rádio Fraternidade e pela internet, nossos votos de muita paz. O admirável teólogo, filósofo e sociólogo Leonardo Boff, escrevendo uma página a respeito da emoção mais gratificadora, teve a oportunidade de reportar-se a Blaise Pascal, o notável matemático, nascido em 1623, desencarnado em 1662, místico, escritor cristão, que fez uma análise em pleno século XVII, asseverando que a sociedade estava numa encruzilhada. De um lado, havia o espírito da geometria. Do outro lado, havia o espírito da finesse. A geometria era a técnica da razão lógica, da matemática, proporcionando o conhecimento do indivíduo de uma maneira segura para poder conduzir-se equilibrado na vida. Mas o espírito de finesse era a voz do coração. É que vale dizer que se defrontavam duas vertentes: aquela matemática da razão, do desenvolvimento tecnológico, e aquela da emotividade, do desenvolvimento espiritual do ser. E essas duas tendências, a princípio, naquele século, combateram-se mutuamente, para mais tarde caminharem lado a lado. E no dia da atualidade, segundo Leonardo Boff, havermos observado uma mudança radical no pensamento sociológico da sociedade. Porque o espírito geométrico, a razão, a tecnologia de ponta, conseguiu dar-nos todo e qualquer tipo de comodidade, desde a geladeira, a comunicação virtual, mas também a bomba de extermínio da sociedade. Enquanto que o espírito da emotividade, da finesse, esse espírito da gentileza, ainda necessita muito de trabalhar, para que compreendamos que a finalidade da vida na Terra é ser gentil. Ou nos tornamos gentis uns com os outros, asseverava Pascal, ou seremos vítimas do entredevoramento das criaturas. Se observarmos a paisagem da atualidade, constataremos
que o notável místico do século XVII estava fundamentado no objetivo do que ele chamava o sentimento do coração. Porque vemos neste momento a Terra ameaçada por uma bólide espacial que passa próximo a alguns poucos milhares de quilômetros e que poderia colidir com o planeta, repetindo a tragédia de alguns milhões de anos, quando um deles, caindo sobre o nosso orbe, levantou a grande cortina de poeira que extinguiu a vida, particularmente a dos dinossauros. Recordamos-nos também de outros eventos, quando meteoros de grande proporção chocaram-se com o planeta terrestre. E a nossa tecnologia de ponta está equipada para evitar uma tragédia desse teor, porquanto os estudiosos do nosso mundo lograram concluir que, se por acaso um asteroide de grandes proporções dirigir-se à Terra ameaçando-a, é possível que da Terra as ogivas nucleares disparem mísseis inteligentes e destruam essa ameaça a alguns milhões de quilômetros além de nós. Mas é essa mesma tecnologia que nos apresenta uma estatística alarmante de criminalidade, de desrespeito aos valores éticos, de decadência de natureza sociológica e principalmente moral. Os valores éticos cederam lugar à anarquia, e passados esses calamitosos dias do carnaval em nosso país, colhemos um saldo de aflição, de desespero e de amargura, porque na terra transitória é a glória do mundo, como assevera um provérbio. Então é necessário que façamos uma viagem na direção desse espírito de finesse, do qual Jesus Cristo foi o protótipo por excelência. Ele conseguiu inaugurar na terra a gentileza, mantendo com as criaturas humanas uma convivência dúlcida, que dele fez o guia e modelo para servir-nos de orientador na busca de Deus, o Pai grandioso do universo. Mas para chegarmos até esse nível, necessitamos de modelos próximos, de exemplos como Pascal, como Leonardo Boff, na cultura contemporânea. E iremos recorrer, por exemplo, a Mohandas Karamchand, que talvez, estimulado pelo pensamento de Blaise Pascal, terá ocasião de repetir no século XX: se um homem alcançar a mais elevada qualidade de amor, isto será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. E Gandhi logrou alcançar esse amor de tal excelência que libertou do tacão do Império Britânico, ao seu tempo, 800 milhões de indianos e de paquistaneses, porque ele optou pela não violência, na colocação do idioma do seu país, aquela ahimsa, e que somente através do amor e de uma outra realidade, que era não reagir diante do mal, seria possível construir uma sociedade forte. Mas o século XX, que se caracteriza pelas conquistas tecnológicas, ainda apresentava expressões atordoantes da barbárie. É o século das duas grandes guerras, que ceifaram dezenas de milhões de vidas pelo capricho de indivíduos portadores de transtorno psicológico, indivíduos afetados por psicoses profundas, que desejaram mudar a órbita da Terra, graças ao seu egocentrismo
e a alucinação perturbadora da posse. É também o século em que as guerras locais chegaram a ser contabilizadas pela Unesco por volta da década de 60 como 69 pontos de beligerância no planeta, que aparentemente estaria em paz. Mas quando de alba ao século XXI, as perspectivas de uma nova era apresentam-nos esperanças, e as palavras de Gandhi ressoam, conclamando-nos ao amor de excelente qualidade. Então asseverávamos que o século XX não estava preparado ainda para atingir esse amor de excelente qualidade. E porque sabia estar entre as criaturas humanas, Gandhi profetiza: os maus terão que matar-me, para que eu possa provar-lhes que a não violência é o caminho de segurança para a plenitude. E quando ele foi orar, diante de 10.000 pessoas na praça, o jovem paquistanês, intolerante e aturdido, gritou-lhe pelo nome Mahatma. E esse homem genial, ao olhar para trás, defrontou o algoz que, disparando o revólver, ceifou-lhe a vida física sem matar os seus ideais. E a não violência de Gandhi iria inspirar um afrodescendente norte-americano que, fascinado pelo amor dessa não violência, terá a oportunidade de, numa noite de Natal, na sua modesta igreja que sofria a perseguição estabelecida na grande pátria norte-americana, eu tenho um sonho. A palavra de Martin Luther King Jr. irá levantar 800.000 colored, como eram chamados na época, que marcham a Washington para poder pedir os direitos de cidadania. E diante do Capitólio, esse homem extraordinário levanta a sua voz e repete: eu tenho um sonho. Eu tenho o sonho de ver brancos e pretos de mãos dadas. Eu tenho o sonho de ver que a guerra desaparecerá da terra e se transformará em uma peça de museu. Eu tenho o sonho de que todos os religiosos dar-se-ão as mãos e transformarão as armas de beligerância em instrumentos da lavoura. E mais tarde, quando ele foi atender uma greve dos carregadores de lixo no motel Lorraine do Sul intolerante, um covarde dispara a arma que lhe rouba o corpo, permitindo que a sua viúva Loretta assevere que, depois da morte ideal deste homem incomparável, encontrou os meios de tornar livre todo e qualquer cidadão nas terras abençoadas do tio Sam. O legado do sonho de Martin Luther King havia sido percebido um dia em uma cidade remota entre a França e a Alemanha, um pedaço de terra que nunca fruiu da independência. Por um período, pertencia à Alemanha. Por outro período, pertencia à França. E foi ali que, em 1875, nasceu Albert Schweitzer. Ele se tornaria o maior intérprete de órgão, um musicista extraordinário, na sua pequena terra e abençoada. E quando estava com 25 anos, disputado pelas cortes europeias, que se dobravam diante da sua genialidade ao interpretar Brahms, Bach e outros autores incomparáveis, ali na sua doce Alsácia Lorena, que então pertencia à França, ele vai no domingo de Ramos visitar um médico. E enquanto esse médico atende a alguém que o busca de emergência, ele vê sobre a mesa da sala uma revista de capa verde desbotada, com uma fotografia e um apelo à África.
está esperando por você. O jovem sonhador começa a passar as páginas desbotadas daquele opúsculo e o seu coração entumece-se de emoção. 13 etnias estavam retornando à selvageria, à antropofagia, porquanto uma missão protestante que ali se estabelecera fazia muitos anos teve que cerrar as suas portas por falta de abnegação. E então Schweitzer observa que aquele lugar, no coração da África equatoriana francesa, em pleno coração da floresta africana, necessitava de alguém que falasse sobre Jesus. Ele estava vinculado a uma denominação protestante. Jesus tinha um sentido para ele muito profundo. Então, naquele momento de domingo de Páscoa, ele olha as montanhas cheias de abetos, com seus dedos vegetais apontando os céus, e resolve, por entregar-se à fineza, a renunciar a todas as comodidades, para transferir-se à África, a fim de reerguer aquela missão que estava desativada. Todos em uníssono pedem que ele deixem aquilo para os medíocres. E ele assevera que, enquanto os gênios não se entregam ao sacrifício, a mediocridade não pode fazer nada. Ao lado da esposa que ele segue o ideal, ele viaja a Paris, matricula-se na Salpêtrière, realiza um curso de medicina, especializa-se em medicina tropical. E no ano de 1906, ele parte sonhador de Marsella, na direção do rio Ogooué, no coração da África tropical. E quando ele chega à abandonada aldeia de Lambaréné, ele coloca uma placa na qual está escrito aqui: haverá sempre uma luz acesa na escuridão. Era o amor. Naquela noite, nos primeiros contactos com os autóctones, ele percebe que um dos seus futuros auxiliares é portador de um bócio, uma das enfermidades que dizimava milhares de indivíduos locais, ao lado da hanseníase, ao lado da gripe, herança que os brancos legaram aos africanos. Naquela noite, então, ele realiza a primeira cirurgia e, para seu auxiliar, ele chama o Magarefe, cujo idioma não conseguia falar. E quando mais tarde o paciente levanta-se, absolutamente lúcido, os tambores da selva mandam uma mensagem de clareira em clareira na África equatorial, dizendo algo desse teor. Chegou um Deus branco, mata o indivíduo, tira-lhe a doença e depois acorda-o. Era a chegada do clorofórmio na África francesa. Albert Schweitzer constrói ali uma civilização de amor. E é quando as dificuldades tornam-se muito mais severas, porque os missionários do bem experimentam a cruz invisível da incompreensão e os cravos e os dardos da perversidade dos que ainda se debatem na ignorância. Ele faz uma carta à Europa pedindo que lhe mandem um carpinteiro, porque as suas mãos estavam impossibilitadas de realizar a cirurgia, porquanto ele estava construindo uma maternidade, mas uma ala para o hospital, e tinha as mãos trêmulas a usar os instrumentos rudes para essa realização. Passaram-se 3 meses, e numa tarde de fogo sobre o rio Ogooué, a barca para na pequenina Lambaréné, e o estranho com a mala típica de marceneiro pergunta: é aqui que necessitam de um homem branco para poder o médico realizar a sua missão? E Schweitzer dá-lhe um abraço de ternura, e continua a sua obra missionária. Ele então prescreve que a vida merece respeito e cunha uma frase que ficará permanente na história: reverence for life.
respeito pela vida. Na sua obra grandiosa está construindo um grande edifício e há um formigueiro no caminho. E ele muda a direção da obra, porque não tinha o direito de matar aquelas formigas que ali estavam. Deus saberia por quê. E isso me levou a dar um salto quântico a Uberaba, quando o venerando apóstolo Francisco Cândido Xavier, amante da natureza, cultivando as suas delicadas rosas, tem no seu quintal um formigueiro ameaçador. Naquela época, o Dr. Valdo Vieira acompanhava-o, e com a disposição de um jovem sonhador e não experiente, ele tranquiliza Chico Xavier, dizendo-lhe: pode ficar tranquilo, eu trarei veneno à tarde e nós acabaremos com elas. E o Chico ficou espantado. Então ele me diria em ocasião oportuna, eu me aproximei do formigueiro e disse: meninas, vão embora que o Dr. Valdo vem aí para matá-las. E então eu pedi-lhes para que saíssem, porque elas necessitavam das rosas quanto eu, mas elas tinham mais carência, porque tinham fome. E ele fez aquela pausa, que era uma tônica na Sinfonia da Ternura, e disse: meu filho, e elas foram embora. Não foi necessário destruí-las. Então Albert Schweitzer será nomeado para o Prêmio Nobel da Paz. E recebe-o, deixando-nos um legado incomparável, como sendo a vida de Jesus, de natureza histórica, considerado uma das maiores obras do século XX, que ele escreve no coração da África equatorial. E esse homem que deu a vida a Jesus vai escrever um tratado de ética, que é considerada a melhor obra de ética da filosofia contemporânea do século XX. E deixa para a humanidade o exemplo da gentileza, da finesse, do amor, da fé religiosa. E enquanto ele se encontra em pleno coração da África, uma monja frágil está realizando o seu ministério de ensinar inglês a jovens indianas da aristocracia. Mas aproxima-se a Páscoa e Madre Teresa é convidada para participar de um período de reflexões em uma entidade daquela mesma religião, algo distante, 90 quilômetros. Ela se adentra no comboio de ferro com as suas irmãs e vai observar a Índia com outros olhos. O comboio vai refertando-se, e quando chega ao local de destaque, 3 pessoas haviam morrido asfixiadas naquele vagão superlotado. E ela ficou impactada. Ela conhecia Jesus de nome, amava-o dentro da sua profissão de fé, mas aquilo comoveu-a profundamente. E quando voltou do retiro e se adentra pelo monastério, ela vê na clausura uma cruz. Ali estava ele de braços abertos, e ela o vê de maneira diferente. Já o tinha visto centenas, milhares de vezes, mas naquela vez ela notou que estava escrito embaixo: tenho sede. E ela se perguntou. Ele gritou que tinha sede, e deram-lhe uma esponja com vinagre e um líquido amargo, para poder diminuir-lhe as dores gigantescas que apressavam a morte. O que é que eu lhe dei até hoje? Ele continua com sede. Há 2000 anos ele tem sede. Então nasce a dúlcida Madre Teresa. Eu não sou ninguém. Eu sou um lápis na mão de Deus, que escreve por meu intermédio aquilo que lhe apraz. E quando eu li essa frase, eu dei outro salto quântico ao apóstolo, que certo dia perguntado quem era ele, ele disse: eu sou a amanuense dos Espíritos, que por intermédio escrevem aquilo que lhe apraz. Madre Teresa realiza a tarefa grandiosa de salvar 160 mil rancenianos
que ela cuidava com abnegação. Por volta de 1990, e deixou para a sociedade um legado de amor que é incomparável. Recebeu também o Prêmio Nobel da Paz, o que inspirou a um grupo proporcionar ao apóstolo de Uberaba o mesmo prêmio a que ele fazia jus. Depois de uma campanha internacional, em que foram coligidas milhões de assinaturas, a organização do prêmio em Oslo opta pelo prêmio político e oferece-o a uma entidade de natureza política que trabalhava pela paz. E ainda me recordo que a notícia dada a Chico Xavier da Vila dos Pássaros Pretos arrancou dela essa expressão jovial, rica de ternura. Ao invés do prêmio da paz, a paz do prêmio. Como quem dizia, até que enfim, eu estou livre desse prêmio. Porque ele não o necessitava. Ele já era a paz. Alguém perguntou a Mohandas Gandhi, qual é o caminho da paz? Não, a paz não tem caminho. A paz é o caminho. E qual é a mensagem que o Senhor daria para a humanidade? A minha vida é a mensagem. Os anos continuam ricos naquele século XX de tantas amarguras e de tantas conquistas. E numa cidadezinha da Bélgica, depois da Segunda Guerra Mundial, um sacerdote católico sai procurando os governos para que lhe ofereçam um pedaço de terra. Ele necessita erguer um lar para aqueles que perderam tudo, mas não perderam a dignidade. Durante a guerra calamitosa, ele pede à Alemanha que ele nega, pede à França, à Inglaterra, ao seu país, e por fim dão-lhe uma área em uma região montanhosa. E Dominique Pirre ergue uma casa para aqueles desajustados da Segunda Guerra Mundial e é também homenageado pelo Prêmio Nobel da Paz. Quando me perguntam após a solenidade em Oslo, por que ele se dedicara a atender pessoas que haviam perdido o teto durante a guerra, ele disse, porque a vida que não serve para viver não é digna de ser vivida. É exatamente neste notável caldeirão de gênios que a figura cândida de Chico Amor Xavier destaca-se de maneira ímpar como sendo o apóstolo dos tempos modernos, convidado por Jesus para trabalhar na sua seara, o meninozinho de Pedro Leopoldo, que se comunica com a imortalidade desde os 4 anos de idade, não teve qualquer receio de se transformar no modelo capaz de servir para nós de guia na direção de Jesus. Allan Kardec nos assevera que Jesus é o caminho para Deus. E por volta dos anos 30, nos Estados Unidos, um grupo de evangélicos resolveu produzir uma façanha através de um circo que criaram numa das suas cidades. Aquele grupo de estoicos estabeleceu, por que não voltar ao cristianismo primitivo? Por que não perguntarmos diante de qualquer interrogação, que faria Jesus no meu lugar? E ali naquela arena, eles criaram um movimento internacional de fidelidade cristã. E toda vez quando se defrontavam com problema, faziam essa pergunta especial: que faria Jesus em meu lugar? E procuravam fazer, na medida do possível, aquilo que fazia ou faria Jesus exatamente. E quando eu li essa frase, ela passou a constituir-me um modelo. E depois da convivência com o venerando apóstolo, eu sempre me perguntei,